Pessoal, nós vamos dar sequência na aula anterior e vamos tratar aqui agora da criação da semente. Lembrando que a semente é aquele início de ideia, né, que a gente tem sobre o nosso negócio, que depois a gente também falou do ambiente que é o local onde a gente deposita ali a semente, fazendo uma alusão à semente mesmo, e aonde a semente vai poder frutificar. Hoje, agora, aqui nessa aula, a gente vai tratar da criação da semente, tá? E para isso a gente já vai avançar, logo após a criação da semente aqui, para um plano de negócio. E para isso eu vou utilizar o plano modelo de negócio Canvas, tá? O modelo de negócio Canvas foi criado nos anos 2000 pelo Dr. Alexander Osterwald, e ele é um suíço que durante o doutorado dele, ele fez administração, né? Ele criou esse modelo de negócio que foi utilizado amplamente por grandes empresas, inclusive empresas brasileiras. Agora, por último, o Nubank utilizou esse modelo de negócio para poder desenvolver o seu planejamento, né? O Google utiliza, a 3M utiliza, grandes empresas utilizam, né? E o Sebrae aqui no Brasil é um dos que mais difundem esse modelo de negócio na escola de empreendedores deles lá. E tem bastante coisa documentada na internet aí que trata do Canvas modelo de negócio. Não é para a gente confundir com o site Canva, tá? Que a gente usa para poder fazer a apresentação. Canvas, na verdade, né, significa tela. Então, tanto o site utiliza o nome Canvas quanto o modelo de negócio. Ele chama tela porque é um modelo de negócio que ele é concentrado em uma única folha. Ele é muito simples de ser utilizado, tá? E por isso que eu acho que tem uma integração bacana com essa ideia da semente e do ambiente que a gente está construindo aqui. Para a gente poder, então, dar sequência nisso e chegar até o modelo de negócio, nós vamos fazer uma experimentação antes, respondendo 4 questões na construção da nossa semente, tá? Tendo em vista o que nós vimos na aula anterior. A gente vai utilizar o modelo de negócio Canvas, nós vamos ver ele aqui hoje, e para isso nós vamos responder essas 4 questões agora, mas que já encaminham no sentido do plano, tá? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Na criação da semente, a primeira questão que a gente deve responder é o quê? Então eu sugiro que você pegue aí papel e caneta, anote essa questão e faça a experiência de responder o quê. Eu vou dar minha resposta para vocês aqui como exemplo, tá? O tipo de resposta que eu utilizo aqui nos meus planos de negócio, mas é interessante de repente você experimentar, criar novas respostas, tá? Então a minha resposta nessa fase do o que aqui é o que é o nosso negócio, né? O que vem à mente, tá? Então a minha resposta aqui é um negócio de construção de prédio para venda e locação. Então esse é o meu o quê? É um negócio de construção de prédio para venda e locação. E aí na sequência a gente parte para quem. Então para quem que a gente faz isso? E a minha resposta aqui é investidor, o cliente final, né? E o usuário desse imóvel. Então você pode fazer essa experiência aí também. Primeiro a gente faz a pergunta do o que e depois para quem, né? A gente faz alguma coisa para alguém, no sentido de negócio aqui. Então escreva aí essa questão e procure responder da maneira mais resumida possível. Isso aqui tem que ser bem conciso, essa fase de criação aqui, tá, pessoal? A terceira questão é o como. Então, o que é o nosso negócio? É a construção de prédio para venda e locação. Para quem? É para o investidor, o cliente final, usuário do imóvel. E como? E aqui através do processo de incorporação, de construção e incorporação imobiliária. Tá ok? Então, essas são as minhas respostas. É interessante você anotar essas questões aí e fazer esse exercício, tá? E aí a gente tem por último o quanto. E aqui o quanto ele diz respeito a quanto custa e o quanto de receita, porque essas coisas se complementam. A gente vai ver isso aqui no plano de negócio, tá? Então, quando a gente fala de quanto é estrutura de custos e quando a gente fala de quanto também é estrutura de receitas. Então, a minha resposta para isso é o seguinte: o custo a gente vai utilizar o cronograma de execução da obra, para a gente poder diluir esse custo. Então a gente vai criar essa estrutura aqui e a gente vai criar um fluxo de caixa
de receita a partir da capitalização dos investidores para a gente casar essas duas coisas. E aí a gente fecha no quanto. E pronto. A partir daqui a gente tem, então, o pontapé inicial da criação da nossa semente, tá? E aqui está o resumo das minhas respostas. É uma coisa mais ou menos assim que eu sugiro que você faça para você poder exercitar a construção aí do seu negócio. Repassando aqui rapidamente, o que é um negócio de construção de prédio para venda e locação. Bem resumido. Para quem? Investidores e clientes finais ou usuários, tá? Como? Através de um processo de incorporação imobiliária e construção. O quanto? Usando um cronograma de execução e custos e um fluxo de caixa de receitas com recursos de investidores. Então aqui a gente tem essa formatação. E vocês vão entender agora por que eu utilizei essas perguntas, né? Porque elas fazem parte do modelo Canvas de negócio, que eu utilizo bastante aqui. Na verdade, eu tenho ele numa planilha de Excel. Na próxima aula a gente vai preencher o modelo de negócio. Agora a gente vai entender como que ele funciona, tá? E com isso, então, a gente tem a criação da nossa semente, que é a ideia, tá? Um pouquinho mais elaborada, na verdade. Quando a gente responde simples, porque na verdade a gente deu respostas curtas aqui. O negócio ficou bem conciso, né? Mas dá para a gente, a partir daqui, né, ter uma ideia geral do que é o nosso negócio e partir então para a construção do nosso plano de negócio. O Canvas ele é dividido em 4 grandes áreas. Vocês vão ver aqui, essa aqui é a primeira que a gente vai trabalhar, tá? A primeira área do Canvas, ele é relativo ao nosso o quê? Aquela primeira pergunta que a gente respondeu lá, tá? Mas ele diz respeito ao valor. E o que quer dizer valor aqui? Valor não quer dizer valor monetário, tá? O valor aqui é no sentido de benefício. Então, o que de benefício esse nosso o que traz para o nosso cliente, tá? Então, vejam que foi importante a gente fazer essa experiência aqui de responder essas questões, tá? Porque a gente vai utilizar agora esse grupo de respostas que a gente fez aqui nesse exercício para a gente poder começar a preencher o nosso plano de negócio, tá? Primeiro aqui não precisa preencher isso aqui não, é para a gente entender aqui conceitualmente como que ele funciona. O primeiro quadrante, então, do que trata da proposta de valor. Então, qual é a proposta de valor do nosso negócio? Vamos pensar, então, no nosso cliente lá, tá? No investidor. Então, a proposta de valor aqui é o seguinte, a possibilidade de investir na construção de um imóvel que está numa localização super privilegiada. Ele vai ter lá a vantagem de repente poder escolher ficar com esse imóvel ficar para ele aí cerca de 30% mais barato do que os imóveis do mercado, e ele vai participar desse processo através de uma estrutura jurídica que é uma SPE, por exemplo, que a gente vai aprender, que é uma sociedade de propósito específico. Então esses são os benefícios, esses são os diferenciais, né? Esse é o valor que o nosso negócio traz para o nosso cliente, que é o investidor. Nós poderíamos, por exemplo, pensar no cliente usuário final do imóvel. E aí, qual é o benefício que ele tem? É um imóvel bem localizado, próximo de serviços relevantes, shopping, posto de gasolina, farmácia, supermercado. É um prédio que tem um custo baixo de manutenção, então a gente vai conseguir ter um condomínio de valor mais baixo. Enfim, é essa ideia de transformar o nosso o que em valor, é enxergar aquilo que a gente propõe em termos de benefício, tá? E aí uma coisa vai complementar a outra. Vocês vão ver que as respostas que nós acabamos de responder vão complementar esse trabalho aqui no Canvas, tá? O segundo quadrante é para quem. Vocês lembram que a gente falou que o quem lá, né, é o investidor, o usuário final e o cliente, né, o usuário final do imóvel. Então a gente tem esse quadrante aqui no modelo Canvas de negócio. E aqui a gente subdivide esse quadrante em 3 partes, tá? O primeiro é onde a gente detalha quem são os nossos clientes, que pode ser que não seja um único cliente. No nosso caso que eu citei aqui mesmo, a gente tem pelo menos 2 clientes, o investidor e o cliente final, o usuário do imóvel, tá? São 2 clientes. E aí a gente tem que imaginar qual é o canal de venda para eu poder chegar até esse cliente. Vamos pensar aqui no investidor, tá? O canal de venda para eu poder chegar no investidor. Eu vou falar do meu caso especificamente. O primeiro deles é a minha lista
pessoal de relacionamentos. Então é meu network, tá? Então esse meu primeiro canal de venda é minha lista pessoal de network. O segundo canal de vendas, imobiliárias. Então hoje eu tenho muitos investidores que chegam através de imobiliárias. E por último, corretores independentes, que são na verdade quem mais traz investidor para o negócio aqui. Tá? Então é através desse canal que eu acesso esses clientes. Muito bem. E como que eu me relaciono com esses clientes? Vamos pensar no caso do investidor. A primeira vez que eu me encontro com o investidor, eu me relaciono com ele através de um plano de negócio. Eu apresento para ele o plano de negócio do projeto e ele decide entrar ou não. Se ele decidir entrar, o segundo instrumento de relacionamento que eu tenho com ele é um contrato de parceria de negócio. Tá? E depois, quando a gente for começar o projeto, a gente tem mais um instrumento de relacionamento, que é o contrato social da SPE. Então, vocês vejam que o plano de negócio aqui, vocês vão receber um plano de negócio já bem avançado, porque eu já fui até lá na frente, voltei, já revi esse plano aqui diversas vezes, vocês vão receber ele pronto. Isso vai ser legal para vocês aqui no curso, porque vocês vão poder enxergar o filme todo até lá na frente, voltar e com base nesses conceitos aqui, reescrever a história de vocês em cima desse modelo de negócio, tá ok? Avançando aqui então, a gente vai para o quadrante do como, e mais uma vez, essa área do modelo Canvas ela é subdividida em mais 3 partes, tá? E aqui eu sugiro começar pelos recursos chaves, né? Então aqui a gente imagina assim de forma bem simples para o plano de negócio. Quais são os recursos chaves para eu poder construir o meu o quê? E aí eu penso lá na resposta, nas 4 perguntas, lembra? A minha resposta lá era que era um investimento em imóveis, né? Na construção para venda e locação. O que eu preciso para eu poder construir? Eu preciso de terreno, dinheiro e mão de obra. Basicamente essas 3 coisas. Vamos resumir bastante aqui. Então esses são os recursos chaves: terreno, dinheiro e mão de obra. Muito bem. Quais são as minhas atividades-chave, então? É buscar terreno, arrumar dinheiro e ir atrás de mão de obra. Então, essas são as minhas atividades. Olha que legal, o plano de negócio orienta a gente sobre aquilo que a gente deve se importar. Então, a gente deve trabalhar em cima dos recursos-chave, tá? Então, é até uma maneira da gente monitorar nossas ações do dia a dia. Se eu estiver executando alguma tarefa no meu processo de incorporação que não esteja ligado aos meus recursos chaves que eu já mapeei, talvez eu devesse delegar para outra pessoa fazer, né? E aí, por último, a gente tem os parceiros-chave. Quem são os parceiros-chave? As pessoas que vão ajudar a gente a executar aqui as atividades e encontrar os recursos chaves, tá? Eu posso listar aqui o advogado, o contador, o escritório de engenharia, a engenharia legal, o mestre de obras, enfim, as pessoas que vão me ajudar a liderar esse processo. E aí a gente preenche, então, aqui o quadrante do como e chega no último quadrante, que é o quadrante do quanto, que também é subdividido em 2 partes. A gente tem a estrutura de custos e tem a estrutura de receitas, ok? E aqui cabe uma explicação interessante. A gente está falando de estruturas mesmo, tá, pessoal? Não do detalhe em si. A gente vai tratar, a gente vai desenhar esse plano de negócio para depois sair detalhando cada parte dele, mas daí é lá na parte do ambiente. Lembra que a gente falou da semente do ambiente? O plano de negócio é a semente um pouquinho mais evoluída, né? Um pouquinho mais crescida já. É as ideias que a gente vai colocando aqui de uma forma bem resumida e depois a gente vai criando a ambiência do negócio, a gente vai detalhando as coisas, né? A gente vai ter mais aulas aqui sobre isso. Quando a gente fala de estrutura de custos, para o nosso projeto aqui especificamente, eu penso que a gente vai fazer lá o detalhamento do custo baseado no quantitativo da obra e a gente vai distribuir isso num cronograma de execução. Então, eu vou ter um gasto total da obra e vou gastar esse dinheiro para executar a obra num intervalo de tempo, durante um certo período. Muito bem. Eu preciso casar a minha estrutura de receitas na minha estrutura de custos para a gente conseguir fazer essa roda girar. Pessoal, isso é importantíssimo para qualquer tipo de negócio. Na obra é mais fácil enxergar porque a gente tem um cronograma de execução. Então, quando eu crio o meu cronograma de execução, eu tenho que ter em mente que esse cronograma de execução ele vai casar
com uma estrutura de receitas dentro de um fluxo de caixa de investimento, tá? Porque senão a roda não gira. Imagina que a estrutura de custos é uma roda d'água, tá? E a estrutura de receitas é a água. Então a gente tem a roda d'água de um lado e a água do outro. É a água que faz esse negócio aqui girar. A estrutura de custos é o nosso negócio propriamente dito. A obra não anda se a estrutura de custos não girar. Vocês estão entendendo? E aí a gente precisa ter a água caindo aqui na medida certa para que a roda gire e o negócio aconteça. Então, como exemplo aqui, se na minha estrutura de custos, no primeiro mês de obra, eu tenho um custo de 50 mil reais, dentro do meu fluxo de receitas, eu tenho que ter 50 mil reais, senão as coisas não casam. E aí, quando a gente conseguir fazer isso tudo juntar, essa engrenagem gira e o negócio acontece. Esse é o nosso trabalho, tá ok? E aí, por último, a gente tem aqui uma imagem geral do que é o modelo Canvas de negócio. A gente tem o nosso o que, o para quem, o como e o quanto, que a gente acabou de ver aqui de maneira resumida, tá? E aí a gente tem a imagem sem as anotações. Esse é o modelo Canvas de negócio, que eu incentivo que vocês façam, além das questões que vocês acabaram de responder, fazer o plano de negócio, que é o que a gente vai fazer agora na próxima aula, tá ok? Então a gente vai para a próxima aula agora, vamos preencher lá o modelo Canvas de negócio, vamos continuar molando o nosso machado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde, tá ok? Bora para a próxima aula.